Na realidade, isso é curiosidade. Você precisa entender os fundamentos. E verdade seja dita, você não precisa saber como ele é vestido e como ele é. Como eu disse, espere o momento certo. Curiosidade em todo médium, mas o melhor seria, na realidade, focar no trabalho espiritual, na evolução, no aprendizado junto ao guia. E se um guia um dia querer te dar esse tipo de detalhe, e se o guia um dia querer dar esse tipo de detalhe, com o tempo ele fará, tudo no momento certo. Eu vou te fazer de novo a mesma pergunta que eu fiz. O que você ganha sabendo disso? Satisfazendo o seu ego, satisfazendo a sua vontade. Mas o trabalho espiritual que tem que ser feito não ajudou em nada. Foque no seu momento, foque na sua melhora como pessoa, foque no seu dia a dia, foque nas suas mudanças internas, foque nas suas mudanças dos seus sentimentos, foque como você está vivendo, foque o que você vai fazer com as informações que você recebe da espiritualidade para melhorar como pessoa. Porque somente melhorando como pessoa e como ser humano é que você vai conseguir uma conexão plena. E eu não estou dizendo que isso é fácil, não é. E às vezes dói, às vezes machuca, mas o benefício que isso te traz é maravilhoso. O benefício que isso te traz de paz, de amor, é maravilhoso. Dói porque às vezes não é o tempo que você quer. Machuca porque às vezes demora mais do que você queria. Mas entenda, tudo tem que ser feito e dito no momento e na hora certa. Quando você deixa tudo acontecer naturalmente, você consegue galgar degraus, subir degraus na espiritualidade e atingir níveis de vibração diferenciados. E quando você atinge esses níveis de vibrações diferenciados, a sua percepção espiritual modifica. Mas tudo porque você caminhou, você não pulou etapas, você não pulou um degrau, você subiu devagarzinho. E isso é importante. E, infelizmente, nós vemos isso com muitos médiuns. Nós vemos muito isso com os guias os médiuns querendo pular etapas. E quando eles pulam etapas, a queda é um pouco maior. Então não pule etapas. Deixe que o guia, no momento certo, vai te contar quem ele é, como ele se veste, quais são as armas sagradas dele, quais são os símbolos sagrados que ele usa, que ele possui. Deixe que no momento certo ele fará isso. Ah, sim, e não confunda nomes simbólicos. Você pode ter um guia com um nome simbólico que outra pessoa também tem um guia com o mesmo nome simbólico. Todo guia terá sua própria história. O nome simbólico de um guia, ele representa a força que ele irradia, a força que ele trabalha, os elementos que ele trabalha, por onde ele foi absorvido e o que ele está emanando da espiritualidade. Por exemplo, um espírito que foi absorvido pelo mistério Pena Branca, ele tem o nome simbólico Pena Branca, ele expande para os seus médiuns, para os seus filhos, para as pessoas que ele toma conta, ele expande o amor, ele expande a paz, ele expande a expansão do perdão, a expansão do conhecimento. Ele expande o auto-perdão, porque ele está ligado, Pena, Oxóssi, Branca, Oxalá. Ele está ligado a Oxóssi e a Oxalá. Então este nome simbólico é uma história individual dele. Ou seja, ele tem a sua própria história, o seu próprio símbolo. Individualmente falando, ele tem a história dele de vida e a história dele espiritual. Um outro Pena Branca vai ter a mesma história individual enquanto falangeiro, expansão do conhecimento, expansão do perdão. Mas como ser espiritual, ele tem a história dele de vida e tem a história dele espiritual, que são completamente diferentes. Entenda que você não pode, não deve procurar, por exemplo, eu incorporo o senhor Caboclo Pena Branca, deixa eu ver qual que é o ponto riscado dele. Aí você vê o ponto riscado do Caboclo Pena Branca e você entende que aquele ponto riscado que você viu na internet é o do seu caboclo. Não é, porque o ponto riscado ele representa
O ponto de identificação representa como se fosse o nosso RG, o nosso CPF. Ele é individual, representa aquele espírito. Claro, vai ter símbolos sagrados que representam a sua falange, que representa a sua irradiação, que é no caso pena e que no caso é branca. E dentro do módulo MMF nós temos uma aula imensa sobre pontos riscados. Uma aula imensa que a gente consegue definir ponto fechado, ponto aberto, ponto de trabalho e ponto de identificação. Entenda que esse espírito tem a sua história individual. Então, ou seja, não é porque você incorpora um caboclo pena branca que ele tem a mesma história que está lá na internet. Não é porque você incorpora um caboclo pena branca que aquela outra pessoa vai ter a mesma história. Não é. Tá bom? É isso.